Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Café Corpo e Caos. Eu sou a Gabi. Eu sou a Yasmin. E bora pegar o seu café e senta pra conversar com a gente. O tema que a gente escolheu foi... A gente escolheu sobre o corpo que habito, fazendo referência àquele filme A Pele que Habita. Esse tema, como a gente falou, é um tema muito profundo, então eu vou quebrar um pouquinho aqui o protocolo, pedir licença pra vocês e pra Yas, que eu queria ler algumas palavras que me inspiraram para poder trazer esse tema, assim, para vocês no começo aqui do nosso projeto. E eu queria muito que vocês fizessem um exercício, realmente, para quem tá assistindo a gente, para vocês ouvirem com o coração, assim. Deixarem as palavras ficarem ecoando e vocês perceberem no final, né, do nosso episódio o que é que ficou para vocês de fato. Para mim, Gabriela, particularmente é um assunto delicado e ao mesmo tempo profundo, cheio de camadas. Aos poucos eu fui compreendendo que o corpo não é somente um veículo e nem tampouco receptáculo. Ele também é alvo de um ideal social, da imagem, do que se espera de uma performance de um corpo encarnado, alvo de julgamentos, de desejos, de comparações. O corpo do sujeito não era dele nem quando ainda era só nome. Então, como é possível autorrepatriarmos o corpo? Tomarmos de volta o local pelo qual nossa alma encarna e nossa essência se expressa. Será que um dos maiores propósitos de estarmos seres da Terra seria este despertar da consciência através do corpo? Tudo o que eu sinto passa pelo meu corpo. Ele tem sabedoria inata e me comunica muito o que minha mente ainda não absorveu. Aqui devemos lembrar que somos corpo, somos mente, somos seres emocionais, somos espírito e energia. Somos tudo isso ao mesmo tempo. Somos um sistema completamente integrado. A saúde estética, pela qual de forma extrema a grande massa populacional vem buscando, está adoecendo as demais instâncias que vão além do físico. A batalha incessante contra o corpo global e a favor da beleza que o olhar social busca está distanciando a cabeça do restante do corpo, fazendo com que passemos a somente pensar o corpo e não mais lê-lo e ouvi-lo, não mais reconhecendo que ele é sede de um espaço transcendente. Quando foi que isso começou? Quando passamos a comparar os corpos e somente a partir deste ângulo selecionarmos quem é belo, quem é feio, quem vale a pena se relacionar, quem vai entregar a melhor performance. A felicidade se reduziu a ter um corpo bonito, ao culto do corpo carne? O que o outro pensa de mim? Virou o que o outro pensa do meu corpo e da minha aparência? O desejo de um indivíduo por outro depende puramente disso? Em minha humilde e muito particular opinião, vivemos em um sistema político-social que trabalha para que esse seja um constante sofrimento, para que o ser humano invista cada vez mais o seu tempo e dinheiro em solucionar o que odeia em si. E, na verdade, este ódio acaba sendo retroalimentado, muitas vezes por mais introjeções do externo acerca de defeitos que tem em si. Ou seja, torna-se um ciclo sem fim. E onde está o olhar para a subjetividade? Qual é o momento em que o sujeito entra em contato com a dor primária e embasa sua busca incessante para parecer perfeito diante do olhar do outro? Será que estão realizando este mergulho interno? Quando damos nome ao que incontrolavelmente nos tira de um fluxo regulado do nosso corpo com a vida e nos coloca em sofrimento, aí sim damos voz e expressão a ele e, consequentemente, a nós mesmos. Acho que essas foram... Maravilhosa escritora! Foram minhas palavras aqui de consideração para a gente introduzir esse tema. Que é um tema muito reflexivo que está atingindo a todos nós, né? Que temos um corpo.
Eu não sei, assim, pra mim me bateu forte, era um tema que eu até comentei com a Yas que eu tava com um pouco de dificuldade de pensar sobre isso, mas acho que quando eu tive esse insight de ir pra um coletivo e pensar o corpo de forma coletiva mesmo, isso veio assim que eu escrevi esse texto ontem, né, o dia anterior da gravação. Fluiu, né? E fluiu muito, assim, deu uma página e foi que foi. A gente agora vai papear sobre. Então, o que a gente acha do corpo, o que nos remete Sim. a esse assunto, né? O que você acha que ficou pra você desse tema, assim, o corpo que habito? Eu acho que assim, o corpo, acho que ele aparece em muitas vertentes, assim, né? Então, por exemplo, se for pensar no meu corpo, eu já tive muitas relações de. Tipo, já tive muitos corpos diferentes com a minha idade, assim, né, ao longo do tempo. E aí eu comecei a pensar, tipo, o meu corpo físico, assim, né? Pensar o corpo que eu mais gostava que eu estava, assim, foi quando eu me graduei no Muay Thai pro Grau Preto 2023. E eu tava com o corpo mais bonito, assim. E eu lembro que eu olhava. Mas naquela época, eu não tava satisfeita. Então, naquela época eu ainda ficava assim, nossa, mas isso tá errado. Isso falta não sei o quê. Nunca tá o suficiente, né? Que foi aquele ciclo que eu falei do texto. Então, assim, Infinito. nunca é o suficiente. A gente sempre vai arrumar um problema. Então, tipo assim, ai, nossa, meu cabelo cresceu, tá lindo, beleza. Ah, mas eu quero cortar. Aí você corta o cabelo. Aí, não, mas agora eu quero deixar ele comprido. Ah, mas agora eu quero alisar. Agora eu quero mudar de cor, por exemplo, né? Tipo, vai mudando e a gente nunca tá satisfeito de fato, né? Eu acho que sempre vai tendo outras questões, assim. E eu escrevendo também, eu pensando sobre isso, eu acho que pra mulher tem um outro peso, né? E eu acho que isso também é uma coisa que eu tô fazendo isso no meu trabalho profissional também, né? No meu perfil profissional. E acabou que esse mês, assim, eu tô falando muito sobre essa questão do corpo de diferentes perspectivas. Então aí eu escrevendo aí que veio esse insight pra mim que, tipo, eu acho que uma das coisas que remetem, tipo, a todos eles é justamente o corpo. É como se fosse o comum entre eles. Porque aí, pra quem não sabe, eu falo sobre psicologia, sobre esporte, sobre nutrição. Então, o corpo aparece muito. E eu também trabalho com mais mulheres, assim. Então, tipo, já fiz pós-graduação em saúde da mulher. E aí, essa coisa da mulher, né? Aí entra em várias outras vertentes que a gente vai falando sobre isso aqui. E é interessante perceber, assim, que o corpo, ele é um espaço de comunicação direta com a gente, né? Eu acho que a gente falou um pouco disso no episódio 2, para quem não viu, que a gente falou das emoções, porque as emoções, elas vêm de um lugar mais visceral, né? De um lugar literalmente ali do corpo. E para além disso, a gente carrega um monte de símbolo no corpo, né? A gente carrega um monte de memórias até, né, inconscientes, que a gente ainda não tomou consciência que o nosso corpo já está expressando pela gente, mesmo antes da mente comunicar isso, assim. Então, eu fico pensando também o quanto que a gente não tá tão afastado do nosso corpo de verdade, né? Que a gente fala do aterramento, o quanto a gente não tá prestando atenção nele e o quanto de informação sobre nós mesmos a gente não perde por conta disso, né? Que a gente acho que perdeu a capacidade de observar e escutar o corpo. Então a gente perde a oportunidade também, ou a gente demora mais para atingir lugares de transcendência mesmo, como eu falei, de elaborar algumas dores, alguns sofrimentos, que eu acho tão interessante que uma vez um paciente meu, ele falou, nossa, eu tô sentindo uma angústia, isso tá pegando aqui no meu diafragma, sabe? É um vazio que pega aqui no diafragma. É estranho eu sentir isso, eu ter essa sensação que essa emoção tá ali no meu corpo, tá aqui nas minhas entranhas, né? E eu falei, não, o seu corpo, inclusive, tá te dando o sinal, né? Tá expressando um símbolo que é passível de uma interpretação sua. Então, você tá tomando consciência do que você tá sentindo através do que o seu corpo tá te comunicando. E eu acho que a gente perdeu como coletivo um pouco esses ouvidos pro corpo, sabe? Sim, porque o corpo é uma linguagem, né? Eu acho que é uma forma dele falar, e é exatamente isso, né? O corpo fala, a gente tem que saber escutar, né? Isso que você falou do paciente, eu lembrei uma vez, há anos, assim, eu
tava com uma questão, eu falei sobre isso na análise, e aí eu não sabia como é que eu ficaria na frente daquela pessoa em específico, assim, era uma pessoa em específico, e eu tinha essa questão. E aí a minha analista ela falou assim, percebe como você fica o seu corpo fica. Se você relaxa, se você fica rígida, e é muito isso, né? Tem essa coisa da emoção de, por exemplo, às vezes você tá ansioso, você tá com uma pessoa que você gosta, só que você fica mais tenso porque você tá ansioso, por exemplo, também tem isso. Mas o corpo, você sente. Tipo, se você souber ouvir, né? Você sente quando não é pra acontecer, quando aquela pessoa não é confiável, quando você não deveria se entregar tanto, né? Tem isso, assim. O corpo fala realmente. E a gente que muitas vezes não sabe ouvir, ou acho que não é nem só o não saber ouvir, mas negligenciar, né? É, porque não é sempre consciente, né? Não é sempre consciente. Às vezes o nosso corpo tá expressando e a gente não tá percebendo isso. Sim, ou às vezes eu acho que a gente percebe e a gente não, né? Não é nada. Não é nada, não. Tipo, negação, né? É aquela coisa da intuição, né? Às vezes a gente subestima o que a nossa intuição tá falando, e o nosso corpo, inclusive, é um mestre de intuição, né? Ele é super intuitivo. Ele realmente... percebe antes da gente, Exatamente. Né, da mente. E isso me lembrou um pouco isso que você falou, né? De perceber como que o meu corpo tá diante do outro. Eu fiz uma pós-graduação que se chama Jung Corpo. Então, logo que eu me formei na faculdade de psicologia, eu fui fazer essa especialização, né? Que a gente faz em abordagens específicas da psicologia. E eu escolhi esse curso justamente porque ele não fala só da teoria da psicologia analítica, né? Que é a abordagem que eu escolhi atuar na minha clínica, mas ele fala também sobre como o corpo está presente dentro da clínica, porque a gente não está só conversando ou só elaborando através da fala e de reflexões. A gente também deixa o corpo conversar no setting terapêutico, né, na clínica, e aí a gente faz uns trabalhos de toques sutis, enfim, de abrir espaço para que esse corpo fale ativamente com a gente. E aí eu lembro muito que nessa pós, numa das aulas, um professor meu, ele dava a teoria Junguiana 2. Ele falava muito de como a gente tem que prestar atenção nas nossas conversas de barriga. Tipo, como tá a minha barriga conversando com a barriga do outro. E eu achei interessante essa análise, porque é muito do que eu tava falando do visceral. Tipo, como que é que o meu corpo tá diante do outro e vice-versa? Como que tá acontecendo essa comunicação inconsciente e ao mesmo tempo tão presente, tão terra, né? Tão matéria, assim, nesse sentido. Sim, porque é muito isso, assim, né? Essa coisa do corpo falar mesmo. Porque também já tive ocasiões, assim, de que... eu tô tranquila, tô relaxada, tô rindo. Aí chega alguém específico e aí eu sinto o trapézio aqui, ó. Na hora, o trapézio, tipo, enrijecido. Trava. Na hora. E aí é sempre, assim, essa pessoa aparece e acontece, por exemplo, né? E aí quando a pessoa não tá, aí você fica, nossa, super... tranquilo, assim. Você tem alguma coisa ali, né? Que é onde a gente, às vezes eu pergunto, né? E tudo isso que você tá me contando, onde que tá no seu corpo isso? Onde que você sente no seu corpo isso que você tá me contando agora? Ou como que você se sente relembrando isso que você tá me contando agora? Porque às vezes o nosso corpo, ele guarda tantas memórias, a nossa memória muscular, a nossa memória celular, até traumas que a gente nem tinha consciência, e, enfim, muito lá primários, ele guarda tanta coisa pela qual a gente passou, que eu acho que é uma via de se trabalhar, assim, ou de... Aqui a gente tá falando muito da clínica, né? Mas eu acho que no nosso dia mesmo, do tipo, o que meu corpo tá com vontade de comer hoje, sabe? Tipo, não é só eu mente, é tipo, eu por completo, sabe? Hoje, tipo, às vezes eu não preciso tomar não sei o que todo dia em jejum quando eu acordo. Sei lá, ingerir tal alimento em jejum todo dia quando eu acordo. Às vezes o meu corpo vai acordar de tal forma que ele vai estar me comunicando para eu ingerir outro tipo de coisa. Então, assim, acho que ouvir o corpo passa por esse lugar de um espaço para você observar, né? E aí isso também, só que aí entra aquela, que acho que é uma linha tênue, né? Entre você, justamente, você ouvir o corpo, ouvir o que o corpo tá falando e entrar numa coisa do mental, no sentido, por exemplo, essa coisa do corpo nutrição, né?
da compulsão. Então, também o que às vezes o seu corpo tá querendo dizer algo que a sua mente tá querendo manifestar uma coisa, e aí fica aquela coisa e você não sabe, aí você meio que desconta ali pra essa coisa da comida, por exemplo. Tipo, um conflito que a resolução, né, que a gente acha é descontar em algum comportamento, descontar em alguma coisa que muito provavelmente vai trazer um malefício, né, nesse sentido, assim, porque a gente não conseguiu integrar, né, o que o corpo estava querendo expressar, então a gente só queria, porque muitas vezes a gente vai para um lugar de só querer resolver, que eu acho que, assim, não criticando, gente, até porque eu não sou médica, mas eu acho que é um pouco desse lugar de você não reconhecer, por exemplo, sei lá, se você tem algum transtorno alimentar, alguma dificuldade nessa relação de um comportamento alimentar, você não conseguir identificar isso, não conseguiu fazer esse trabalho interno, e aí você começa a só querer resolver isso. Então, você não faz uma terapia, você não faz um acompanhamento, mas você começa a tomar algo para poder rapidamente cessar isso. Quando você acaba de fazer aquele tratamento, enfim, acaba o período de você usar aquilo que você estava tomando só para resolver, você vai voltar para a mesma dor. Aquela ferida, ela não foi mergulhada, ela não foi investigada para depois ela fechar. Ela só foi brutalmente fechada e depois ela vai abrir. Você só tá eliminando o sintoma, né? Exato. Só tá usando Exatamente. o sintoma. Então, por exemplo, eu tenho um paciente, não vou entrar específico no que, né? O que ele tem por conta do sigilo, mas assim, ele é criança, ele tem uma questão que é aquilo da dinâmica da família, dos pais, e os pais dele querem a todo momento eliminar o sintoma. Então eu percebo isso, tipo, eu já tô com ele há alguns meses e eles falam, mas ele continua igual. Só que ele não continua igual, ele tá mudando de pouco em pouco, só que o sintoma ainda mantém. Então, enquanto ele não eliminar o sintoma, é como se ele não tivesse progredindo, digamos assim, quando a pessoa tem esse pensamento de apenas eliminar o sintoma. Só que o sintoma, ele tá querendo dizer algo, né? Claro, é um símbolo. Então, a questão não é só aquilo em si, só a queixa em si, o sintoma em si, mas é o que esse sintoma tá representando para aquela criança, para aqueles pais. Então, assim, não basta só meu pensamento, né? A gente que é psicodinâmica, né? A gente acredita no inconsciente. Então, assim, a gente pensa que não basta apenas eliminar o sintoma. Claro que isso é uma coisa muitas vezes também buscada, mas se você não lida de fato, mergulha, como você disse, você desloca, né? Então você tá tipo, você tá com esse sintoma, beleza. Aí quando você vai para outro lugar. Não quer dizer que você superou aquilo, que você curou aquilo. Você simplesmente mudou o sintoma. Então você tinha, sei lá, uma dor de cabeça, aí o que você faz? Agora você tem dor de barriga, por exemplo, só, né, pra vocês entenderem que eu acho de uma forma leiga. O que acontece muito nas compulsões, dando um exemplo aqui, que, por exemplo, eu tô tratando a compulsão referente ao comportamento alimentar, mas aí eu tô tratando só o sintoma disso, eu tô tratando, assim, muito superficialmente algo que tá resolvendo o meu problema. Então, eu não tô mais com o apetite que eu tinha, que me dava uma crise de compulsão. Só que aí agora eu tô, sei lá, com um vício em compras. Então, eu tô comprando pra caramba. Então, eu desloquei a compulsão do alimento pra compulsão pelo consumo excessivo. Então, assim, eu acho que é nesse sentido que eu falo que a gente precisa fazer esse mergulho pra identificar a causa. Porque se a causa não for trabalhada, não adianta a gente tratar o sintoma, né? Porque vai voltar muito mais forte, assim. E com isso que você trouxe desse caso, eu também fiquei pensando, trazendo para um lugar mais coletivo, assim, social, do quanto que a gente também desaprendeu a dar o tempo das coisas, sabe? Eu acho que a gente tá muito imediatista ou querendo controlar demais o tempo que as coisas vão durar. E o nosso corpo, quando a gente começa a prestar atenção realmente em escutar o nosso corpo e a respeitar o nosso corpo também, ele joga a gente para um outro tempo, que a nossa mente não tá acostumada. Principalmente hoje em dia, que tudo é tipo causa-consequência,
problema-solução não tem esse espaço que a gente fala na psicologia analítica, a gente fala que é um vaso alquímico, sabe? Como se fosse aquele caldeirão, ele tá oco, ele tem um espaço. Precisa acontecer aquela alquimia de você misturar as substâncias, de você entender aonde estão os paradoxos dentro disso que você está vivendo, que você vivencia luz e sombra o dia todo, o tempo todo, porque as coisas convivem. E ali tem um tempo de tudo aquilo alquimizar, cozinhar dentro daquele caldeirão, para depois sair uma terceira coisa, que é um lugar em que você encontra realmente o caminho para você caminhar, para você fazer diferente, sabe? Como se fosse uma solução de dentro para fora, não uma solução de fora para fora, sabe? E essa coisa do dar tempo ao tempo, né? Uhum. A gente muitas vezes não dá, e eu até falo como uma autocrítica, né? Pois ansiosa. E assim, hoje em dia é muito isso, né? E aí a gente vê até pela sociedade, pelas próprias redes sociais, né? Que é uma coisa, tipo, você tem que prender a atenção da pessoa nos primeiros 10 segundos, na pessoa pula seu reel ali, né? Sim. É uma coisa muito imediatista mesmo, né? Você não constrói. Aí tem a ver também com o que a gente tava falando no último episódio, dessa coisa de você, das relações líquidas, né? De uma coisa muito mais ali imediatista, de você não ter aquela coisa de você construir, de você criar algo com o tempo, né? E tem a ver com o primeiro episódio também que a gente fala da gestação. Então, assim, tudo vai se relacionando, né? Sim. Então, essa coisa de você dar tempo ali, né? O Lacan fala dos tempos, aí tem, tipo, o tempo de compreender, por exemplo, o tempo de elaborar as coisas ali, né? Não é uma coisa que vem de um dia para o outro, assim. Você Sim. leva aquele tempo. E tem isso também, a gente falando da clínica, né? Na psicologia. Tem pacientes que falam, e eu também, como paciente, já fiz isso, de assim, falar, parece, você fica meses, já aconteceu com você, de ficar meses falando, toda a sessão você fala Sim. sobre a mesma coisa. E aí Anos, não só meses. Eu também, tipo, eu falei meses só pra dar uma, né? Mas anos, realmente, aconteceu. Sempre fala, e eu lembro que eu falava assim, nossa, eu vou falar sobre isso mais uma vez. E já aconteceu de pacientes minhas também falarem, ai, de novo falando sobre isso. Mas é aquilo, você tem o seu tempo de elaborar aquilo, o seu Sim. tempo de conseguir entender. E cada um tem o seu, né? Eu acho que tem um lugar também disso que você tá falando de trazer sempre a mesma coisa, que é tipo como se fosse, na psicologia analítica a gente chama de complexo, que é tipo algo muito energizado. Então aqui vamos colocar uma imagem, sei lá, uma cebola que tem muitas camadas. Para você chegar no núcleo da cebola, você tem que tirar muitas camadas, dependendo do tamanho da cebola. Então, é como se fosse assim, algo muito energizado, tipo, pega lá a cebola do Outback, que é gigantesca. Tipo, gente, pensa que assim, pega aí o seu maior problema agora, o seu maior desafio agora. Pensou, ok. Pensou no seu maior desafio agora. Isso tá muito energizado. Então, tipo, é como se a sua vida estivesse sendo regida, orbitando. Você tá orbitando o seu problema. Só tem aquilo na sua vida. Exatamente. Né? Esse seu problema é essa cebola gigantesca. Aí você leva esse problema pra terapia, ou você conversa muito disso em todas as áreas da sua vida, com todas as suas relações, sei lá, marido, esposa, namorado, amigos, professor, família, você leva isso pra todo lugar. Chega uma hora que isso fica quase implodindo, sabe? De tanto que esgotou a sua energia de falar sobre esse seu problema. Se você leva isso para um lugar de escutar e de uma escuta mesmo, de você se escutar, ou para uma terapia que alguém tá te escutando e vai te devolver exatamente o que você levou, é como se você estivesse tirando as camadas dessa cebola. Então, cada vez que você toca nesse assunto, você é uma pessoa diferente tocando nesse assunto. Você nunca é a mesma pessoa. O problema que tá ali, você pode ter assimilado ele como sempre sendo o mesmo. Só que essas camadas dessa cebola, elas vão sendo tiradas aos poucos. E ali você consegue começar a ver de fora que o teu problema, na verdade, ele estava muito energizado. E você começa a pensar em outras formas de você elaborar e transcender esse problema, sabe? É tipo aquela frase do Heráclito, ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Né? Ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Ou a música do Lulu Santos.
Nada do que foi Nada será do de que novo de foi um jeito será que já de foi um dia. novo de um Lembrei. jeito que já foi um dia. Do mesmo. Do nada, eu tenho dote de cantora, tá? Eu vou trazer garota. isso num próximo vídeo, tá? Porque eu gosto muito. Super cantorazinha. Vamos voltar pro corpo. E é como se o corpo... E eu tava fazendo isso no Instagram de educação física. E aí teve um que eu tava falando da membrana. E aí eu falei da membrana plasmática no sentido celular. E eu fiz essa relação da membrana como se fosse a nossa... Como se o nosso corpo fosse nossa membrana. No sentido de não deixar entrar qualquer coisa. Porque a membrana plasmática, ela não deixa entrar qualquer coisa, né? Então é meio que nesse sentido. E aí eu fiz essa relação como se fosse uma coisa de... Tipo, a sua barreira mesmo. O que é você, o que é o outro. E, por exemplo, na psicose, eu sei que o outro invade, né? Como se você não tem essa separação, né? Entre o que é você e o que é o outro. Então, de certa forma, é aí que vem os delírios, as alucinações. Sim. No sentido de que é como se o outro te invadisse o tempo inteiro. Então, aí você não sabe o que é isso. Não, isso aqui eu tenho o meu contorno, eu tô em mim. Isso aqui não, é da minha cabeça, sim, é da pessoa. É como se tá junto, né? Não tem essa que eu acho que é um lugar de você conseguir perceber que o seu corpo tá em você. Vocês já pararam pra pensar nisso? Assim, fazer uma auto-observação do seu corpo. Quando você consegue perceber que eu tô no meu corpo, como se a consciência tivesse encaixada no corpo, na carne, eu acho que é um exercício de quando a gente realmente tá presente, que o nosso ego, né, nosso psicológico, o nosso eu realmente tá integrado, tá encaixado. A gente vive problemas, mas a gente tá conseguindo entender como que o nosso corpo tá nesse processo. Eu tô em mim, né? E eu acho que tem realmente alguns quadros psicológicos que acabam associando um pouco o sintoma que a pessoa tem, né? Tipo uma psicossomática mesmo, né? O sintoma que a pessoa tem como algo psicológico que não foi elaborado. E aí o corpo da pessoa expressou isso. A gente tem vários casos, tipo fibromialgia, é muito assim, né? Sim. Que é uma doença psicossomática. Ou pode ser qualquer coisa, na verdade, tá, gente? Tipo uma lombalgia, algo que, né, tipo, simbolicamente expresse um pouco como que a pessoa tá tratando a vida dela, tá se relacionando e como que o corpo vai responder a tudo isso também, que é o que você tava falando, de como o nosso corpo fica diante de algumas experiências, situações, né? Exatamente, sim, diante de pessoas. E isso você falando, eu lembrei da questão da histeria mesmo, né? Porque a histeria de conversão, no caso, né? Que é da psicanálise, quando começou, o Freud estudava essas histéricas, que depois de um tempo, né, ele foi entender que era uma histeria mesmo, porque tinham muitas questões no corpo da pessoa, de mulheres principalmente, e era uma coisa... Por exemplo, esse sentido do olho, a pessoa não enxergar. Mas se você for ver, ele ia estudar realmente aquela mulher, e assim, ela não tinha uma questão orgânica mesmo. Não era porque ela tinha diabetes, ou porque ela tinha alguma coisa no córtex occipital, tipo, não tinha isso. Então, assim, era uma coisa... de onde que vem isso, né? Não era fisiológico, Não era fisiológico, exatamente. Não era uma coisa orgânica, fisiológica, mas estava ali. Ela não enxergava. E aí o Freud, ouvindo essas mulheres, ouvindo essas histéricas, que daí ele descobriu, né, o que seria histeria, enfim, que é uma coisa de conversão. E sempre estava relacionado com esse sintoma, com essa coisa de, tipo assim... Eu lembro eu não lembro qual é agora, mas eu lembro que tinha uma paciente dele que... ela não conseguia falar. Ela precisava falar sobre uma situação específica e ela não conseguia o falar, ou se expressar. E aí ela tinha uma coisa na garganta, como se fosse uma coisa que na hora que ela ia falar, uma trava. Aí segura, tipo um pigarro, uma coisa assim. Então é o simbólico, né? Sim. É o que fica para além daquilo, né? Então, muitas vezes é isso. Se você não sabe, se você não se escuta, se você não permite ser escutado também, né? Você não elabora isso... vai aparecer no corpo de uma forma e o sintoma fala, né? E não tem como a gente pensar o corpo e não pensar em comportamentos, né, do nosso dia a dia, porque sim, você falou sobre um episódio que você estava gostando, que a sua autoimagem estava muito boa sobre o seu corpo, né, principalmente, e eu lembrei também que a minha autoimagem em relação a como o meu corpo estava
melhor, assim, tipo, o meu período auge, que eu mais estava gostando de como estava o meu corpo, foi justamente num período em que eu ouvi muitas pessoas falando o oposto, porque um período em que eu mais emagreci e tive essa imagem de uma pessoa saudável por conta disso, de eu estar mais saudável por conta disso, entre aspas, foi um período em que muitas pessoas relataram que tinham engordado muito, que foi a pandemia. Só que aí, sempre que eu volto e lembro desse meu estado, que é um estado que eu acho que, às vezes, eu fico buscando essa referência de novo, eu também percebi, fazendo esse distanciamento, que era um período em que eu estava completamente no ambiente controlado, porque a gente ainda estava na faculdade, na época que teve a pandemia. Acho que foi meio no meio da faculdade, né? Terceiro e quarto ano. Isso, terceiro e quarto ano. Então a gente já estava da metade pro final da faculdade, que a gente teve que fazer remotamente, né? E aí eu lembro que, assim, a gente tinha a aula online e a gente, depois que a gente tinha os intervalos, ou enfim, que a gente terminava a aula, eu já logo ia para as minhas práticas de yoga, porque eu tinha tempo. Então, assim, eu desligava o computador, eu ia pro meu tapetinho fazer yoga, ou senão eu ia fazer exercício. Eu lembro que na época eu comprei uma esteira na minha casa para eu fazer o meu cardio. Aí eu tenho vários pezinhos também que eu fazia o meu exercício, e aí eu fui equilibrando tudo, como se eu equilibrasse com o yoga a minha energia, essa parte que eu trabalho, né, da conexão espiritual, de eu me sentir inteira também nessa parte energética. Com os exercícios físicos eu acabava, obviamente, ganhando massa muscular e perdendo Trocando, caloria e tal. E eu regulei muito a minha alimentação, não de uma forma restritiva, eu comia de tudo, só que eu consegui me reeducar. Só que quando eu olho para tudo isso, eu vejo que eu não estava em sociedade. Então isso também não era saudável. Eu não poderia falar que a minha saúde mental estava em dia naquele processo. Que foi uma situação extrema, né? Eu não estava com a saúde mental totalmente em dia naquele processo, porque como coletivo a gente estava vivendo um momento de muito difícil, sofrimento. Assim, então, como eu posso dizer que realmente eu estava no meu melhor momento, se é o que eu falei no começo para vocês com o texto que eu li, né? Se, assim, o que eu tava mirando era somente em como eu tava fisicamente, como a autoimagem, ela é uma busca, talvez uma das maiores buscas que a gente for pensar hoje em dia, né? Tipo, algo que está sendo mais valorizado que outras coisas. E é um que momento, é a forma que a gente né? se apresenta pro mundo, Exatamente. né? Eu acho que, claro, isso não fala da gente, tudo da gente, mas de certa forma é o que apresenta a gente pro mundo. Por exemplo, você tava falando isso, eu lembrei. Eu me considero uma pessoa delicada, mas eu percebi que depois que eu comecei realmente a praticar, né, o Muay Thai, o Jiu-Jitsu, antes eu me sentia delicada, mas num sentido frágil. Uma coisa mais, tipo, sei lá, até o ombro, essa coisa do corpo Retraída, também. Ficava né? retraída, tipo, vergonha, muita vergonha, não falava nada. Agora eu sou mais espontânea, então eu consigo me colocar melhor, falar outras coisas, assim. Só que eu não me acho bruta. Só que às vezes, pelo jeito que você se porta, pelo jeito que você aparenta, assim, você pode parecer uma coisa e não outra, né? Então acho que tem isso também. Não é tudo, não é o suficiente, mas assim, a nossa imagem diz algo, né? É uma linguagem. Então, essa forma que a pessoa te vê, e isso que você falou da sociedade, eu acho que me parece, né, pelo que você tá dizendo, que naquele momento você tava mais isolada mesmo, né? Você tava mais você, até porque, né, pandemia. Mas assim, você tava mais isolada no sentido de só a sua autoimagem importava. Eu tava sendo menos simbolicamente invadida num sentido subjetivo mesmo, sabe? Tipo, pelos problemas ou por todas as relações que eu tinha, eu tava sendo menos invadida por isso. Então eu consegui isolar também um pouco mais isso. E eu pensando assim, porque era como se... Porque aí vem aquilo, novamente, né? A minha viés da psicanálise e essa coisa do olhar do outro, né? Então, quem a gente é a partir do olhar do outro, né? Tem até um livro da Ana Sui e do Christian Dunker maravilhoso sobre isso. E
é como se naquele momento a sua referência era você mesma. Sim. Tipo, ou no máximo, também tem pessoas, né, que, como você falou, que engordaram, acabaram outras questões. Até essa coisa das redes sociais, né, da gente se comparar muito com as redes sociais. Mas, assim, no prático, a sua referência era você mesma, era uma autorreferência, né? Agora, quando a gente tá na sociedade, é o olhar do outro, né? Então, é muito essa coisa de o que sou eu, o que é o outro, o que eu penso sobre mim mesma, o que o outro que pensa sobre mim, o que eu acho que o outro tá pensando. Então, tem muita... essas trocas, assim, né? Tem essas... Parece que a pessoa não necessariamente te invade num sentido psicótico, né? Sim. Mas num sentido de que você é visto. E essa coisa de ser visto, o corpo aparece primeiro, né? Que é essa coisa da imagem. E não é fácil como é que você tá num local. Então, em casos mais extremos, digamos assim, né? Por exemplo, uma pessoa obesa, uma pessoa anoréxica, né? Essa coisa de como é que a pessoa se vê, assim, e como é que os outros olham pra ela. Então, às vezes, uma pessoa obesa emagrece, só que ela continua com aquela cabeça de como ela era antes. Então, a autoimagem dela tá associada àquilo. Então, ela chega no lugar, ela não se vê como uma pessoa magra, por exemplo. Ela se vê como uma pessoa gorda, então ainda, né, ela tem essas questões. Ou uma pessoa anoréxica que, por exemplo, tipo... não se vê como uma pessoa anoréxica, né? Porque aí tem uma patologia também, enfim. Mas não se vê como realmente aquele corpo está, né? Se vê como ela acha que ela tá, que seria maior do que ela realmente é, né? Então, isso acaba também atrapalhando nessa questão da autoimagem, né? E que eu acho que esse lugar das comparações, ele chegou num nível tão extremo, se a gente for pensar em como... tem toda uma influência nisso das redes sociais também. Totalmente. Porque eu acho que agora a gente tá num lugar de cobrar uma perfeição que não é real. A gente vê muitas vezes, assim, corpos perfeitos que a pessoa só não comunicou, mas ela fez um monte de cirurgia plástica. Ou até IA. Exatamente, tipo, né? Photoshop. Inteligência artificial, exato. Aquela Filtros. foto toda clean, toda photoshopada. E às vezes a gente olha para aquilo, valorizando aquilo ou querendo aquilo, sendo que aquilo não é um padrão naturalmente atingível, assim, né? Então, assim, eu acho que tá um lugar de uma cobrança, uma autocobrança, uma autoculpabilização também, dependendo de algo que você não consegue resolver ou transcender, algum problema com o seu próprio corpo que você não tá conseguindo elaborar, exato. E aí entra num ciclo vicioso, que eu acho que é o que eu falei do sistema ali, que faz com que você nunca se sinta bem, para que você continue consumindo as coisas que te prometem que vão te fazer bem. E nisso eu acrescento aqui o quanto que a gente perdeu a capacidade de sentir prazer real, de sentir que o corpo, ele é um canal de prazer. Não tô falando só aqui de um canal de prazer no sentido sexual, mas um canal de prazer pra vida. E aí eu acho que é por isso, muito por isso também, que a gente tá vivendo um auge, um pico de uma sociedade ansiosa e deprimida. Porque a pessoa, ela perde a capacidade de entender que o corpo dela é um grande mapa de prazer também. Então, eu nunca tô absolutamente no meu corpo para sentir simplesmente que eu existo e isso ser o bastante para eu sentir prazer. É porque aí entra o corpo como um instrumento, né? Sim. Um corpo de tipo... eu preciso fazer algo, né? Essa coisa do consumismo, da sociedade do cansaço, você falou, eu lembrei disso. Essa coisa da produtividade, era essa palavra que eu queria. Então, o corpo como uma coisa para produzir, como se fosse uma máquina, né? Só que são extremos, assim. A gente ou acho que o ideal, não sei se seria o ideal, mas assim, essa coisa da gente tentar minimamente equilibrar, né? Porque ou a gente é muito, eu percebo isso também, ou a gente é muito... não, eu só vou produzir, ou eu vou esquecer de tudo e vou, tipo... Pra um lugar de muita desorganização também, né? E ou só vou aí pode ir pra uma compulsão nesse sentido do prazer também, não apenas sexual, mas essa coisa de, eu só quero viver pelo prazer. Que tem muito aquela coisa, assim, do princípio do prazer e da ordem, né? A gente precisa ter essa energia
primordial, que é a energia que nutre do prazer, mas a gente também precisa de uma ordem para a gente entender como que eu vou sentir prazer num processo organizado das coisas. Que é esse equilíbrio que a gente precisa entender, né? O id precisa do superego. A gente não tem só uma coisa ou só outra coisa. Porque se a gente cair pros extremos, isso em qualquer coisa, a gente vai adoecer. Então agora a gente pode sentir que... A gente pode entender que a gente não tem ninguém saudável, né? E o que significa saúde? Hoje em dia a saúde é o bem-estar social em diversas áreas. Ou é a perfeição, OMS, né? É uma perfeição que... se for ver, eu acho que é até necessário que a gente não atinja a perfeição, entre muitas aspas, né? Porque, enfim, né? É até necessário que a gente não atinja todas essas classificações do que é ter saúde, porque a gente também precisa de um espaço de dor, ou de olhar para essas nossas feridas, ou de olhar para o nosso corpo como um lugar em que a gente precisa atravessar e mergulhar. Então eu acho que é necessário, sim, ter ali luz e sombra convivendo junto, porque também, se a gente for viver só nessa parte da luz, a gente muito provavelmente está se iludindo com alguma coisa. Precisa dos opostos, né? Exato. Justamente. Eu tava pensando também, essa coisa que você falou, mais voltada ao que nosso corpo pode fazer, né? Não somente nesse sentido de prazer, acho que também... mas eu tava pensando, por exemplo, quando eu tô treinando, depois que eu termino, parece que o corpo vai e, por exemplo, no Muay Thai eu faço treino de competição e assim, nossa, o corpo vai no limite, parece que é hoje que eu não vou aguentar, entendeu? É sempre assim, o seu corpo vai uma coisa de um corpo performance ali, né? Vai num limite, mas depois quando você termina, a sensação de tipo assim, nossa, eu consegui fazer isso, o meu corpo me permite fazer uma coisa desse sentido, assim, sabe? E aí eu tava pensando, tava estudando esses dias também em esportes mais extremos, por exemplo, esportes radicais, coisas assim que você fala assim, como... Que gera aquela adrenalina, né? Sim, e assim... Como é que você tem força pra fazer aquilo? Você acha que você nunca vai... Nossa, eu nunca vou conseguir fazer uma coisa dessas. Tipo, nossa, como é que eu vou saltar quando a gente saltou de paraquedas? Tipo, como é que... Sabe? Uma coisa, tipo, cara... E seu corpo te permite fazer muitas coisas. Então, e eu acho que é um pouco de um pedido de alma, né? Às vezes a gente transcende alguns lugares através do corpo, porque o corpo é veículo, né? A gente precisa entender também isso. Eu acho que... ir para os extremos também é um lugar que a gente precisa entender se a gente também não está viciado em ter algumas sensações. E aí isso entra para um lugar de controle, eu acho. Que também não é bom porque pode gerar uma rigidez no corpo. Eu acho que a gente precisa encontrar um equilíbrio de respeitar que tem um dia que o seu corpo vai chegar num limite e tem um dia que o seu corpo vai chegar num outro limite. E aprender a ouvir isso do corpo, por exemplo... a Yas falou aqui que ela faz educação física, né? E aí eu falei que eu queria ser a primeira cobaia dela e pedi pra ela montar uns treinos pra mim. E os treinos estão muito incríveis. Assim, a gente conversou, né, sobre a minha questão física, algumas questões que eu tenho que eu não posso fazer alguns exercícios. E aí ela montou um treino especializado, assim, pra mim mesmo. Alguns treinos, né? Foram 3 treinos. E aí, quando eu comecei a fazer e eu segui muito a risca, eu falei, cara... Eu nunca na minha vida, eu tenho 26 anos, eu nunca na minha vida, em 26 anos, soube treinar musculação. Porque agora que ela fez Obrigada. Agora que ela fez o treino pra mim e que eu tô seguindo exatamente a execução que ela me mostrou pra eu seguir, agora eu sei o que é treinar musculação. E eu nunca fui uma pessoa que eu gostei de musculação porque eu treinava errado. E agora que eu sei... como que é esse mecanismo do nosso corpo, como que é o meu corpo treinando uma musculação de fato, assim, né? Tipo, com um treino dinâmico, assim, completo que eu preciso, eu consigo ter prazer. Então, agora eu vou pra academia tendo prazer de que eu fiz tudo que eu precisava fazer ali com o meu corpo e me senti conectada com ele, sabe? E aquela coisa de você sentir o músculo ali pegando um pouco, doendo um pouco depois que você sai da musculação e vai seguir o seu dia,
é uma sensação do tipo, nossa, eu realmente movimentei o meu corpo e me relacionei com ele da forma que eu deveria fazer. Então, eu acho que é um lugar também que me ajudou muito numa saúde mental. Sim. Porque eu liberei endorfina, eu liberei dopamina, eu tive aquela sensação de uma relação melhor com o meu corpo, porque eu tava colocando ele em movimento. Então, ele movimentou a emoção, ele movimentou a energia, ele me atingiu num lugar de um autocuidado real, assim, pra mim, sabe? Sim. Por exemplo, no jiu-jitsu, faz umas coisas que você fica, tipo, como se fosse uma bolinha, assim. Você vai, tipo, se dobrando, assim, e você consegue, assim. É muito legal. Essa é a minha posição preferida do Gil, né? Que é o berimbolo. É maravilhoso, porque, assim, do nada vira tudo. Você tá, por exemplo, você tá lá de um lado, assim, na pessoa, e aí você faz lá uma técnica, aí de repente a pessoa roda e você tá nas costas da pessoa. Então você tá na maior pontuação da pessoa e ainda consegue finalizar, por exemplo. Amo o berimbolo. Pra mim é o melhor de todos. E eu tava mostrando pra uma menina esses dias, e aí ela ficou assim, não vai conseguir. Aí eu falei assim, confia, vai, faz isso aqui do jeito que eu tô falando. Faz assim, esse enrolamento aqui, que você vai conseguir. Aí ela fez, foi muito divertido, porque ela começou assim, uau, como que eu fiz isso, assim, sabe? Parecia que tava descobrindo a coisa pela primeira vez, assim, né? De fato, ela tava essa técnica, mas foi muito divertido, assim. E é muito isso, você se surpreender com uma coisa que você consegue fazer, sabe? Sim. Que o corpo te permite fazer, porque é isso. Sim, porque eu acho que tem esse lugar também, aquela militei, mas tem aquele lugar, tem esse lugar que eu falei, né, que falam o que o nosso corpo precisa ser ou fazer, mesmo antes da gente ser um corpo, só quando a gente era só um nome, que foi o que eu falei no começo do meu texto aqui, porque eu acho que é isso, eu acho que tem muito uma coisa de opinar sobre o corpo do outro, que é um lugar do tipo, você não consegue fazer isso, você não consegue ser isso, você não consegue atingir esse lugar, você não vai conseguir. E que eu acho que é muito um lugar de alguém que aponta, mas que está completamente desconectado do seu corpo. E aí você vai lá e aponta. Você tá projetando. Exatamente, você aponta o que você não tem, você aponta pro outro falando o que ele não tem. E eu acho que é nesse lugar também que é legal a gente cada vez mais se conectar com o nosso corpo nesse lugar de dialogar com ele ao invés de só criticar, porque que nem quando você tá, por exemplo, numa luta, como a Yas falou aqui, né, numa prática com outra pessoa, você não lê só o seu corpo, você lê o corpo do outro. E isso eu lembrei também porque eu trabalho com danças circulares e não é só o meu corpo que eu tenho que conduzir ali na dança. Eu preciso orientar e estar presente e estar fazendo outras pessoas estarem presentes no seu corpo. Às vezes, assim, eu já dei roda de dança para 20 e poucas pessoas. Então, assim, além de eu estar conectada com o meu corpo, eu preciso que para a roda girar e todo mundo dançar e todo mundo se movimentar ali, eu preciso que as outras pessoas também estejam conectadas com o seu corpo. E eu acho que, assim, a dança circular é um movimento que a arte imita a vida, né? Então, tipo, a dança é uma arte, a dança que eu trabalho é muito isso, esse lugar do pertencimento do coletivo e de movimentar energia através de grupos. E eu vejo muito isso. Quanto mais a gente tiver apropriado desse veículo que a nossa alma habita, que é o corpo, mais a gente consegue fazer com que esse equilíbrio que a gente está falando aqui aconteça como coletivo, sabe? Mas eu acho que tem esse contraponto que a gente está falando agora, que é as pessoas, a cabeça das pessoas está lá, e aí a 30 quilômetros está o corpo delas. É o cabeção. O cabeção, Então, as cabeção pessoas estão ambulante. valorizando daqui pra cima e daqui pra baixo tá numa coisa, ou eu odeio o meu corpo e eu entro num padrão de somente olhar a beleza estética e levar o meu corpo pra esse extremo na relação com ele, ou eu largo completamente a relação com o meu corpo e também adoeço pelo outro lado, né? Pelo lado oposto, assim, disso. Então acho que esse desafio da gente como coletivo transcender através do corpo e não mais colocar todos esses julgamentos sobre ele, né? Sim. Porque aqui esse tema, o corpo que habita, a gente focou bastante nesse lugar, eu acho, de você com o seu corpo, sabe? Habitar o próprio corpo.
como que eu habito o meu próprio corpo, e até um termo que eu usei no texto, que é um termo que uma amiga minha, que ela é terapeuta de Kundalini Yoga, né? Então ela trabalha com o tantrismo tradicional, assim, sabe? Ela fala muito desse lugar de transcendência do espírito através do corpo. E ela usou esse termo de repatriação do corpo, e eu coloquei aqui, tipo, adaptando para autorrepatriação do corpo, de como eu tomo o lugar do meu corpo e não mais a sociedade vai dizer aonde que o meu corpo precisa estar ou como o meu corpo precisa estar. Independente se você tá bem ou não com ele, eu acho que você tem que olhar para ele e dialogar com ele, sabe? Sim. Agora a gente podia ir pro nosso quadro de perguntas, que agora a gente tem o nome. Entre o coar e o ecoar. O culto ao corpo seria, na verdade, o ódio ao ser global? Tá, só explicando, foi uma pergunta que eu coloquei aí. Quando eu falo de ser global, é aquilo que eu também citei no texto que eu li agora no começo do episódio, que é o ser corpo físico, o ser mente, o ser emoção, o ser espírito, energia. Integrado, então, né? é esse ser global que eu tô falando, tá? Não é só o ser humano corpo. É isso que eu quis dizer na pergunta. Então, cultuar o corpo de uma forma extrema, eu acredito, porque levou para um lugar extremo, eu acredito que é você ir para um lugar de nem olhar para as suas outras instâncias. Então, você não prestar atenção em qual é a qualidade dos seus pensamentos, aonde eles estão te levando, onde que as suas emoções elas estão sendo expressas, suas emoções estão sendo expressas, como que tá a energia do que eu tô fazendo no meu dia a dia, se eu tô me sentindo pesada, se eu tô me sentindo leve. O corpo, ele passa por tudo isso. Quando a gente tá focado em só um pedaço do que a gente perde a visão do todo. Então, acho que é nesse sentido que eu coloco... Eu não sei se eu usaria a palavra ódio essas outras instâncias, tirando a parte física, mas eu acho que é uma negligência, Até talvez. uma fuga, né? É. Acho que entraria como um tipo de fuga, né? Você não ter que olhar para aquilo, você tá se Sim. escondendo, né? O corpo é algo que temos ou é o lugar onde existimos? Profunda. Difícil. Nossa, mas essa daí é tipo um tema de uma dissertação de mestrado. Eu escrevi pensando mais no... Não tenho uma resposta exata, mas assim... Pensando naquilo que tem pessoas que são mais do ser e tem pessoas que são mais do ter, né? Então eu acho que eu, por exemplo, me considero mais do ser. Então quando a gente é do ser, é como se eu sou o meu corpo, né? Eu sou as coisas que eu faço, eu sou as coisas que eu me apresento pro mundo, assim. Eu acho que quando é do ter, você aí entraria de ter o seu corpo, né? Eu preciso... Pra eu estar em mim, pra eu ser em mim, eu preciso ter algo. Eu preciso ter um tanquinho. Eu preciso ter exato. Entra o peito aqui em cima. Eu preciso ter uma cinturinha. Coisas, tipo... Eu acho que entraria nesse sentido de existir no nosso corpo, né? Então, o corpo é um instrumento que eu existo e que eu posso ser eu mesma, por exemplo. Ou, eu só consigo ser alguém se eu tiver isso no meu corpo, que é o que você tá dizendo. Sim. Eu acho que é até de um lugar de você tratar o seu corpo como um altar, assim. Como aquilo que falam, né? Que o nosso corpo é templo. Eu acho que falta a gente resgatar um pouco disso, de agradecer ao nosso corpo. Porque hoje em dia a gente só tá tratando ele como... Tipo, você não tá atingindo o que eu quero mentalmente que você atinja. Então, eu acho que o lugar de você ser e não só de você focar em ter um corpo XYZ, é um pouco desse lugar de você reconhecer o que o seu corpo já é. O que você já é como um todo, inclusive através do seu corpo, sabe? Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham refletido bastante por aí com a gente. Sim. Esse assunto é um assunto muito profundo. Muito amplo, né? E dá, assim, muitas horas de conversas, pode ir para diversos lugares, então
A gente tá pensando aqui se em algum momento lá pra frente a gente pode voltar com uma parte 2. Ampliando, né, esse tema. Exato. Fala pra gente o que vocês acham também sobre o que o corpo representa pra vocês, né? Sim. A gente vai fazer diversos conteúdos nas nossas redes sociais, então sigam a gente lá, @cafécorpicaus.pod. Se vocês, inclusive, tiverem interesse de interagir com a gente ou que a gente traga um outro episódio mais pra frente em relação a isso, podem mandar algo que a gente lê aqui em anonimato no nosso e-mail, cafécorpicaus.pod@gmail.com. Bora pro próximo episódio. Pega seu café, já se prepara pra gente ter uma conversa muito boa. Tchau, tchau. Tchau.